Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, essa casa de amor. Muito bom estar aqui com vocês hoje. E hoje eu trouxe para essa nossa conversa fraterna, para esse tratamento, né? Porque a palestra, ela é um tratamento. O tema na revelação da vida e ainda dando continuidade no estudo do livro Pão Nosso. Mas antes de começarmos essa nossa conversa fraterna, vou pedir para que vocês se assentem de maneira um pouco mais confortável às cadeiras, para que a gente possa fazer a abertura dessa nossa noite de estudos e de tratamento. Senhor Jesus, Pai de infinita misericórdia e bondade, ser conosco hoje e sempre. Nos guia, ilumina o nosso processo evolutivo. Traz a paz e o discernimento. Que hoje aqui possamos receber o leditivo de todas as nossas incompreensões, sendo elas da nossa consciência ou não. Peço à espiritualidade maior, ao mentor individual de cada um que aqui já se faz presente, ao patrono dessa casa, Mestre Ramatiz, ao nosso Senhor Jesus Cristo, a Deus, Criador de tudo e de todas as coisas, que possa nos conduzir e que possamos sair daqui hoje, Pai, melhores do que aqui quando chegamos. E é com imensa felicidade e respeito que peço licença a todos para darmos por iniciados os trabalhos e os tratamentos desta noite de hoje. E que assim seja. Bem, para quem não me conhece, meu nome é Poliana. Quem está vindo a primeira vez na casa? Olha, todo mundo já frequenta, que coisa boa. A gente está fazendo o estudo desse livro, O Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, através do seu mentor espiritual Emmanuel. E hoje eu vou abordar o capítulo 176, na revelação da vida. E é um capítulo muito interessante, que vai nos trazer uma compreensão mais ampla de alguns aspectos que muitas vezes a gente acaba deixando passar batido. E já entrando dentro do tema proposto, Emmanuel nos traz, e isso está contido em Atos, capítulo 4, versículo 33, o seguinte raciocínio. E os apóstolos davam como grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles haviam abundante graça. Os apóstolos. Já falei aqui em outras palestras que Jesus foi de uma sabedoria absurda quando ele resolveu escolher esses irmãos para serem os seus fiéis peregrinos. Ele não se tomou de buscar os perfeitos. Todos os apóstolos de Jesus, assim como nós, tinham as suas imperfeições. Mas eles se tornaram fiéis seguidores do Mestre e fazendo uma transformação íntima e interna, que é o que eu vou tentar trazer para vocês aqui hoje, dentro desse capítulo e dessa narrativa, né, de Emmanuel através de Chico. Né? O que é que ele queria nos dizer com essa fala de davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Ressurreição, imortalidade, vida que não se acaba no leito de morte. Também fiz uma palestra poucos dias atrás aqui e falei muito sobre esse tema, que ainda é um tabu, que é a morte. Mesmo para nós, espíritas ou espiritualistas, muitas pessoas ainda existem, pessoas que têm certa dificuldade de crenças ou de acreditar de fato nesse processo. E tudo certo, né? É um processo. Alguns vão acreditar, outros não.
alguns vão ter mais compreensão e outros não, mas isso também faz parte do nosso processo evolutivo. E aí ele continua: cultuaram a ordem, a hierarquia e a disciplina, mas amparavam também o espírito do povo, distribuindo os bens da revelação espiritual. Revelação essa, aonde ele está nos trazendo a ressurreição de Cristo, a imortalidade do nosso irmão Jesus. Porque Deus, quando pediu para que esse Filho amoroso viesse aqui, durante um período, para nos trazer os ensinamentos que ele nos trouxe, já tinha traçado para ele um período, que foram os seus 33 anos. Mas após a sua morte, ele ressuscita. E isso não é uma crença limitante, um dogma ou algo que foi criado. Isso está contido não só na doutrina espírita, mas também por parte dos católicos e de outras crenças. E longe de mim falar que um é certo ou errado. Eu acredito em Deus, que é o Criador de todas as coisas. É a inteligência suprema. E acredito em Jesus, que foi esse irmão amoroso, que foi capaz de dar a sua vida para nos poupar de tantas mazelas. E mesmo assim, nós nos colocamos diante da nossa falta de compreensão e da nossa ignorância, e eu me coloco em primeiro lugar quando eu falo isso, porque é um processo mesmo diário e perene de reestruturação, de reforma íntima, de conhecimento, de buscar a si. Todos os dias o convite que nós temos é de nos conhecermos melhor e de nos buscarmos e sermos mais capacitados naquilo que a gente tem de bom. Porque nós temos dois lobos que a gente alimenta, o da sombra e o da luz. Então, quando eles falam que distribuindo os bens da revelação espiritual, os discípulos e todos os seguidores de Cristo estavam falando da sua imortalidade. Não antes ou depois da sua morte, mas em todo o período, porque Cristo já se fazia presente dentro do coração de cada um. O evangelho não é fora, é dentro. E a gente busca externo. A gente não compreende ainda que o evangelho vivido ao pé da letra, como Jesus pregava, é dentro de nós. Se nós somos filhos de Deus, se nós somos a imagem e a semelhança do Pai, se nós somos centelhos divina, nós temos, sim, essa responsabilidade de entender que o evangelho é dentro de nós. A boa nova tinha sido anunciada. Havia sido feito esse enunciado e a gente ainda se fez com uma tapa, né? Cobrimos os nossos olhos diante de uma informação tão real que foi deixada há mais de 2000 anos atrás e até hoje é atual. E vai ser atual ainda por muitas décadas e milênios, e sabe lá quantas existências ainda vamos viver, quantas encarnações ainda vamos precisar para nos fazermos melhores e um pouco mais responsáveis por essa compreensão. E aí ele diz, segundo a capacidade de receptividade de cada um dos candidatos à nova fé. Não é todo mundo, né? Eu vou trazer um exemplo para vocês de uma situação bem decorrente. É até polêmico, mas é bom para a gente viver o dia a dia. Todo mundo aqui está cansado de ver o que está acontecendo com os nossos irmãos lá do Sul. Enquanto tem milhares de pessoas imbuídas em ajudar, das formas que elas podem fazer, que sejam com doação, que sejam com o trabalho voluntário, que sejam com uma escuta, que seja lá fazendo uma comida, levando uma roupa, um agasalho, quantos criticam? Então, seria até uma hipocrisia dizer que todos estão na mesma sintonia. Não estamos. Infelizmente, quanto muitos acreditam na revelação espiritual, outros candidatos à nova fé
estão tendo que ser testados da sua capacidade de compreensão. Chega a ser absurdo quando a gente abre a TV, ou liga a TV, ou abre um jornal, ou lê alguma matéria, onde se critica porque estão salvando animais. Gente, eles merecem tanto quanto os outros. E aí a gente se vê fazendo um julgamento de algo que não nos compete, porque não somos donos da verdade absoluta. Não temos o direito de julgar, sentenciar e condenar quem quer que seja. Um animal, uma pessoa, uma situação, uma consequência. E a gente faz isso. Então, quando os discípulos de Jesus começavam a revelar, não só a boa nova, mas a revelação espiritual da imortalidade do Cristo, eles estavam falando de amor. Não era de morte física, mas era do amor que o nosso Pai, o amor desse irmão, Jesus, tinha por nós, que era capaz de transmutar, de mudar. Ele era incapaz de fazer qualquer julgamento e não permitia que os seus discípulos, ou aqueles que o seguiam, fizessem tal. Então, quando ele fala de revelação, de recepção, né, dos candidatos da nova fé, eles estavam dizendo das pessoas que estavam sendo preparadas para esse novo ministério, para esse evangelho, que é dentro e não é fora. Para quem não conhece, essa é Maria Madalena, ou Maria Magdala, não necessariamente ela, né, mas tem interpretado ela divinamente bem numa série. E para mim foi uma das maiores discípulas de Cristo, que inclusive foi a primeira pessoa que ele apareceu quando ele ressuscita, que ele volta dos mortos. E se faz materializado para Maria Madalena e convida ela, e não só ela, mas todos os outros discípulos, para uma reunião. E ela, sim, tinha entendido que o evangelho que ele pregava, e ela falou isso para os seus companheiros de jornada, não era fora, que Jesus convidava a gente para dentro de nós, para dentro do que a gente tem de melhor, e até de ruim também, porque tudo isso faz parte de quem a gente é. Nós somos um amontoado de muitas encarnações, seria difícil sermos perfeitos em uma só. A única pessoa encarnada que foi dono de uma verdade absoluta, de um amor absoluto, e foi um verdadeiro avatar, foi Jesus Cristo. E ele nos amava, e ele nos ama, até hoje, até os dias de hoje. Ele sempre vai olhar para nós com esse amor e com esse olhar de pai, de irmão, que quer que a gente seja, no mínimo, um pouquinho melhor, porque a gente tem consciência. Se somos um amontoado de encarnações, não é possível que em todas nós fomos algozes. Em algumas, talvez a gente tenha até sido vítima. Mas nessa, qual é a minha responsabilidade, eu, Poliana, hoje, com essa encarnação presente? Negar presentemente a legitimidade do esforço espiritista em nome da fé cristã é testemunho de ignorância ou leviandade. Negar a Cristo, negar uma crença, negar uma fé, é você negar Jesus. Porque você não precisa necessariamente estar dentro de um templo, dentro de uma casa espírita, ou em algum lugar onde você acha que é uma necessidade ou uma obrigação de estar para se conectar com Jesus. Para se conectar com Ele, basta você pensar, elevar os seus pensamentos. Você já se conecta, você já consegue se sentir amparado pelo Mestre. Está errado buscar isso em algum lugar? Não. Vocês não têm ideia da energia que daqui de cima eu vejo quando eu vejo todo mundo sentado aí embaixo.
E isso é falado dentro dos trabalhos mediúnicos pelos irmãos espirituais. Do tamanho do processo e do trabalho que é criado para que hoje nós aqui estivéssemos reunidos, comungando do mesmo sentimento e do mesmo ideal. Nada é acaso. Eu estar aqui nessa noite de hoje falando para vocês não é acaso. Vocês estarem aqui me dando o direito de fala e o tempo de vocês não é acaso. Alguma coisa, por mínima que seja, do que eu estou dizendo aqui, pode tocar o coração de cada um de vocês. Em algum aspecto que talvez a gente mesmo se auto-sabota ao longo da nossa existência e não se faz presente diante de algo que a gente precisa melhorar. E isso não é sermão nem puxão de orelha não, gente. Isso é o pouco que eu aprendi com os meus 46 anos. Eu não vou dizer que sou espírita, porque eu acho isso tão clichê, né? A pessoa fala, eu sou espírita. Eu trabalho com a doutrina espírita desde os meus 12. Foi um legado deixado pela minha avó. E eu vou falar para vocês, é um processo. Porque tudo que eu falo para vocês, o ouvidinho mais próximo aqui é o meu. E eu me ouço. É uma reforma íntima todos os dias. É um melhoramento todos os dias. É uma busca de mim mesma todos os dias. Para não negar presentemente esse esforço, né, que é feito por parte dos irmãos que creem, como eu, na imortalidade da vida. Nesse trabalho espiritista. Então, a gente tem que tomar cuidado para que não sejamos levianos. Porque muitas vezes nós somos. De forma até inconsciente. Mas acabamos sendo levianos com os nossos sentimentos, com as nossas crenças, com as nossas responsabilidades e, sobretudo, conosco. E somos o bem maior que temos, a nossa existência. É o bem maior que a gente tem. E muitas vezes a gente não reverencia essa existência e dá sequer a ela o devido valor que ela merece. Nos perdemos diante das nossas dores, das nossas incompreensões, fazemos julgamentos, somos julgados. Eu trouxe esse exemplo para vocês do Rio Grande do Sul, porque acho que é algo que tem me feito refletir muito sobre esse comportamento, que é dúbio, entre o amor e a condenação. Esse também foi um grande discípulo de Jesus, Pedro. Eu particularmente gosto muito dele, de Maria Madalena e de Mateus. Não à toa eu trouxe eles para poder, né, trazer um pouco dessa história. Os discípulos do Senhor conheciam a importância da certeza na sobrevivência para o triunfo na vida moral. Eles mesmos se viram radicalmente transformados. Lembra que eu disse que eles não eram perfeitos? Ninguém é. Mas eles fizeram essa busca. Maria Madalena vivia uma vida não muito legal, né? Por ter uma perturbação muito grande do seu psique como uma médium que ela era e não tinha consciência do seu poder. Ela se via muito perturbada por vozes, e naquela época quem ouvia vozes estava falando com o demônio. Penso o quanto essa mulher sofreu, gente. Um horror, porque ela era incapaz de poder falar do que ela sentia, e quando falava era julgada. E por isso sofreu demais, até encontrar o nosso irmão, o Messias, que a acolheu e deu voz às suas vozes, à sua mediunidade. E capacitou ela para tal. E aí vem nosso irmão Pedro, pescador, rebelde, queria Deus só para ele. Jesus era só dele, de mais ninguém. Mas extremamente amoroso e foi leal até o último momento aos ensinamentos do Mestre. Teve que aprender a dar valor no ser humano e não nas questões materiais. Conseguia enganar até os próprios cobradores de impostos de Roma. E um deles se tornou amigo dele nessa caminhada.
que é Mateus. E Pedro fez toda essa transformação. A questão é, qual a transformação que nós estamos fazendo em nós? Eu me perguntei isso várias vezes quando eu estava sendo intuída a trazer esses slides e essa palestra para vocês. Qual é a transformação? O que eu, como discípula de Jesus, porque todos vocês também são seguidores do Mestre, em tempos diferentes, de formas diferentes, mas nós somos seguidores dele. Todos nós. Não somos mais 12, somos milhares, centenas, milhões de pessoas esparramadas pelo mundo afora, mas nós somos seguidores desse Pai. Qual é a transformação que a gente tem buscado, hein, meus irmãos? O que a gente já conseguiu transformar? Mas o que a gente pode ainda transformar um pouquinho mais? Diante de toda essa nossa compreensão, que seja pouca, mas ainda nos valida a mudança. Após a ressurreição do amigo celeste, ao reconhecerem que o amor e a justiça regem o ser além do túmulo, a morte não é o final de absolutamente nada. Talvez seja o começo de tudo, mas não o final. Então, ser além do túmulo é ser esses espíritos incansáveis, celestes, nessa busca da compreensão, horas aqui, horas acolá, vivendo em planos diferentes, em dimensões diferentes, em casas diferentes, em colônias diferentes, vindo de formas diferentes, com compreensões diferentes e com tarefinhas bem diferentes. Porque a cada um será dado conforme as suas obras. Isso é a lei de causa e efeito e ela é imutável. E é intransferível e a gente não foge a essa regra. Não é uma exceção, é uma regra. Tudo aquilo que nós plantamos, a gente escolhe. Mas a colheita, essa a gente não tem como escolher. Ela vai chegar cedo ou tarde, para cada um de nós. Então, quando eu vejo o Emmanuel falar sobre essa questão de vida após túmulo, do Pai Celeste, de que havia vida, de compreensão, de trazer isso para os discípulos, ele não estava só falando da questão morte do nosso irmão Jesus. Ele estava falando dessa morte que acontece dentro de nós todos os dias. Quando a gente falta com a gente e depois com os demais. Em coisas simples. Às vezes, com a intolerância, com a impaciência, com a arrogância, com o ego. É coisa pior do que o ego. Já disse aqui também que ele entra por duas vertentes. Ou é convidado, ou entra de forma muito velada pelas portas de trás. E quando a gente vê, olha lá a gente com ele coladinho do nosso lado e aplicando tudo que ele nos fala. E esquecendo que a máxima de Jesus é amar uns aos outros como eu vos amei. Ele não disse que a gente tinha que ser egoísta ao ponto de amar só a nós mesmos. E que nós seríamos donos e tutelados da verdade. Por isso mesmo, atraíam companheiros novos, transmitindo-lhes a convicção de que o Mestre prosseguia vivo e operoso para lá do sepulcro. Ele ressuscitou. E diz, estou aqui, ó, vivinho da Silva. Apareceu para Maria Madalena, ela foi lá convidar os outros 12 irmãos. Tomé não acreditava. Achava que era impossível.
Só que ele se materializou na frente de todos e deixou a tarefinha de casa, que ele já vinha preparando os seus discípulos durante o seu processo aqui. E quantos de nós já vamos para sabe lá quantas encarnações e quantas vezes nós já fomos preparados e nós fomos negligentes com essa preparação? Trazendo para o que eu acredito, que é a imortalidade do espírito. E acredito que muitos de vocês, assim como eu, se comungam do mesmo ideal, é porque também tem essa crença. E aqui está Mateus, que foi um cobrador de impostos. E foi um dos grandes seguidores do mestre e nos deixou belíssimas passagens. Como um doutor da lei, ele era muito capacitado com a escrita e era tomado de uma inteligência um pouco acima da média do que dos outros discípulos que se faziam de pessoas mais simples. Em razão disso, o ministério apostólico não se dividia tão somente na discussão dos problemas intelectuais, da crença e nos louvores adorativos. Ou seja, não se fazia valer a verdade do papel, do papilo, dos manuscritos, das escritas, mas também não se fazia valer dos louvores desacerbados, das crenças que fugiam um pouco à medida. Jesus nunca impôs quando ele saía para pregar. Para mim, uma das passagens mais bonitas de Jesus é o Sermão da Montanha. Milhares de pessoas ali, quietos, só para ouvir o que ele tinha para dizer. Sem comer, tinham caminhado, pessoas tinham vindo de longe, outros já estavam pregando o ministério e já se faziam ali presente. Vieram os possíveis perseguidores de Cristo, saíram das sinagogas, todos aqueles doutores da lei que não acreditavam, que queriam ouvir. Já tinham pessoas lá que estavam já no encalço dele nessa época, a mandar para que ele fosse preso, para que ele fosse sentenciado e julgado por Roma. Então, sim, os louvores. Gente, só um minutinho que o nosso microfone ele tá só um instantinho. É rapidinho. Então, os louvores adorativos era esse cuidado que eles tinham para a gente não criar as nossas crenças limitantes, ou fazer com que se valesse os excessos. Porque tudo que é excesso também não é bom. Eu acho que a gente tem que ter a medida de tudo que a gente faz. Nada que é excesso significa que a gente está no caminho certo. Tem que ter o equilíbrio. E o cuidado dos discípulos, quando eles estavam falando de ressurreição, de vida, de busca, era para que não houvesse esse grande movimento de adoração. Porque tinha que ser algo muito tranquilo. Ele já tinha sido morto. Roma já tinha conseguido fazer o que eles queriam fazer, que era calar o Messias. Mas vocês já imaginaram se isso cria uma força naquela época tão grande de que, sim, existia vida após a morte e que Jesus de fato tinha ressuscitado? Talvez a história teria tomado outro rumo. Mas ao contrário disso, quando ele volta, ele distribui tarefas aos seus discípulos e eles saem divididos para pregar a boa nova, o evangelho. Então ele foi extremamente cauteloso e não deixar que isso se dissipasse a tal modo que se virasse um grande frenesi em uma crença. Então não seria uma verdade, seria uma crença, uma adoração. E não é esse o objetivo, nunca foi. Ele só deixou amor. Ele nunca impôs para a gente nada, nunca. Os continuadores do Cristo forneciam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E ele salvava todos.
não tinha dificuldade em trazer para a gente o amor, a caridade, a benevolência. E essa foto aqui é de Paulo de Tarso. Também foi um grande seguidor. Pena que não teve a chance de estar tão perto do mestre, porque quando ele se converteu ao cristianismo, se tornando um mártir, inclusive, Jesus já estava no seu final ali, já sendo perseguido por Roma e por todos aqueles que não queriam que ele trouxesse para nós os ensinamentos que ele nos trouxe. Então, Paulo pregou como um discípulo que fez uma grande transformação, de perseguidor passou a ser um dos maiores adoradores do mestre, teve que se retratar com aqueles que ele perseguia, quando ele chega na casa do caminho e pede a Felipe, Tiago e Pedro uma oportunidade de ser acolhido ali, que era uma casa que foi construída para acolher todos os moribundos e ferrapados daquela época, por esses irmãos. Então, Paulo, para mim, também é um exemplo de mudança e de grandeza de alma e de espírito, assim, absoluto. Eu sou uma grande fã dele também. Acho que é um cara que a gente precisa se espelhar muito. Quem não conhece, se não tiver lido, a gente tem um livro maravilhoso aqui na livraria, que é Paulo e Estevão. Conta toda a história de Paulo e de Estevão, que foi um dos seus percursores na mudança. Teve uma grande participação nesse processo de transformação de Paulo. O espiritismo evangélico vem movimentar o serviço divino que envolve em si não somente a crença consoladora, mas também o conhecimento indiscutível da imortalidade. Imortalidade. Viu como saiu várias vezes essa fala aqui na nossa conversa? Imortalidade. As escolas dogmáticas prosseguiram alinhando artigos de fé inoperantes. As escolas dogmáticas, dogmas, crenças, tudo isso faz parte da nossa vida. Muitos de vocês, assim como eu, tiveram uma base dentro dos preceitos cristãos do catolicismo. E lá a gente aprende muito sobre isso. E está errado? Não. Eu sou grata por esse tempo que eu tive essa oportunidade de conhecer. Minha família é do interior, então eu tinha isso muito de perto por parte da minha outra avó, né, que eram os padres, né, eles estavam sempre por ali na casa da vovó, Monsenhor. Então a gente tinha as liturgias, tinha o estudo bíblico, e eu sempre estava ali por perto, meio que dando uma sapiada e ouvindo. Então, isso tudo também faz parte do processo. São os dogmas, né? A gente tenta alinhar os artigos de fé, e são muitos. O espiritismo cristão vem restaurar em suas atividades redentoras o ensinamento da ressurreição individual, consagrando pelo Mestre Divino, que voltou ele mesmo das sombras da morte para exaltar a continuidade da vida. Ele consagrou e voltou para exaltar a continuidade da vida. Exaltar, dizer que estou vivo, não em carne, mas em espírito. E ele vive ainda hoje. Eu fico até emocionada de imaginar que até hoje, depois de quase ou mais de 2000 anos atrás, Jesus ainda continua vivo dentro de cada um de nós. E é isso que faz com que esses movimentos aconteçam. É isso que faz essa casa acontecer há tantos anos, 20 anos. É isso que faz uma centena de pessoas, nós somos mais de 400 voluntários aqui por dias diferentes, trazendo um trabalho de assistência espiritual. É isso que faz todos os trabalhos que a gente traz aqui dentro da casa acontecer.
sejam eles de cunho físico ou material. É a crença no Mestre. É acreditar que Jesus está vivo e que Ele nunca morreu, Ele vive dentro de nós. O Evangelho está aqui, a Boa Nova somos nós. Nós somos o Evangelho vivo, é de Cristo, edificado, existente. Nós somos um rascunho de muitas existências, mas Jesus habita dentro de cada um, em maior ou menor quantidade, diante da sua crença ou da sua fé. E se não tem, como muitos irmãos se dizem ateus, está tudo certo também. Mas eu conheço muitos ateus que eles são até mais devotados a Jesus do que a gente, e eles dizem que não. Eu não discuto. Mas quando eles vão falar que eles não acreditam, eles falam com tanta convicção do que era Jesus, que eles me fazem acreditar que talvez isso seja só uma coisa deles, um conflito, mas não uma verdade. Mas se for também, quem sou eu para julgar o próximo? Quem sou eu? Sou tão imperfeita quanto. Assim como vocês, tem um processo de evolução e de busca. Ter um pouquinho mais de consciência ou de compreensão, não digo de sabedoria, mas talvez até tenha um pouco, porque a sabedoria é da alma, é da minha alma antiga. E essa está comigo há muitas existências. Mas o conhecimento é aquilo que a gente adquire ao longo da vida. A compreensão a gente adquire ao longo da vida. A gente tem essa chance. Viver é uma dádiva, gente. É uma oportunidade. Então vamos viver bem todas as existências. Vamos viver bem o dia que nós temos. Todos os dias, quando a gente acorda, a gente está ressuscitando como Jesus. A gente está tendo uma chance de viver e fazer algo diferente. Então, hoje o que eu tinha para trazer para vocês, dentro desse tema, e eu espero que eu tenha conseguido passar um pouco da minha linha de raciocínio sobre isso, é da importância que nós temos de entender que a morte, ela não é o final de tudo. E que a morte é só um processo que a gente precisa passar. E que a evolução do nosso espírito é individual. E que a gente vive e revive todos os dias. E que o Mestre não queria nos dizer só que ele era um ser imortal. Ele queria dizer da imortalidade da nossa compreensão, da nossa capacidade de entender que nós somos o Evangelho, nós somos o amor, nós somos uma parte dele, nós somos centelhas divinas de Jesus. Nós somos filhos de Deus. Deus é o nosso Pai. Então, e hoje uma data tão especial, primeiramente queria dar parabéns para as mães aqui presentes. Espero que tenham tido um excelente Dia das Mães. A minha foi só alegria estar com ela, ainda tenho a oportunidade de ter a minha mãe ao meu lado. Aquelas que não estão mais aqui presentes, acreditem que elas amam a cada um de nós na mesma intensidade. Mesmo que não estejam aqui de corpo físico, mas de coração elas se conectam com a gente, porque o amor mais puro, segundo todos os estudos que a gente faz, que se assemelha ao de Jesus, é o amor de mãe. É o amor mais parecido com o amor do nosso Mestre. Então, feliz Dia das Mães a todas. E também, no dia 13 de maio do ano de 1888, foi decretada a Lei Áurea. Libertamos os nossos cativos. Libertamos homens e mulheres que já eram livres. E por falta da nossa compreensão, da nossa pequenez, a gente escravizou. Então eu reverencio a todos esses pretos e pretas velhas e velhos que foram meus antepassados, são os meus ancestrais, e a eles eu devo todo o meu respeito. Então hoje realmente é um dia muito especial. E é com essa sensação de amor, de reverenciar todas as nossas existências, as presentes, as não presentes, a todos esses irmãos e irmãs,
Eu vou pedir para que vocês agora se assentem melhores às cadeiras, para que a gente possa passar para a segunda parte do nosso tratamento, onde nós vamos receber um passe, esse tratamento maravilhoso de magnetismo, que tão usual foi por esses nossos ancestrais, quando eles queriam fazer uma cura nos seus, usavam as ervas e as mãos e toda a sua amorosidade. Então vamos fechar os nossos olhos, permitindo que agora a energia daqui do salão se faça presente e que nós possamos ser agraciados com esse tratamento do passe. Esse tratamento que vai reestruturar todas as nossas energias. E agora a gente vai elevar os nossos pensamentos, nos conectando ao nosso Mestre Jesus, pedindo a Ele sabedoria. Eu vou fazer uma prece para vocês de São Sebastião. Ó glorioso Marte São Sebastião, protegei com a vossa intercessão, livrai-nos de todo o mal, de toda a epidemia corporal, moral e espiritual. Fazei que se convertam para Jesus aqueles que se perderam na fé. Ajudai que o justo persevere até o fim na fé. Ó glorioso Marte São Sebastião, valoroso, poderoso, padroeiro e defensor nosso, vós que derramaste vosso sangue e deste vossa vida em testemunho à fé, em nosso Senhor Jesus Cristo, alcançai-nos dele a graça de sermos vencedores dos vossos e dos nossos infortúnios, que nos fazem viver sem fé, sem esperança e sem caridade. Protegei-nos com a vossa poderosa intercessão todos os devalidos que aqui vos recorrem, especialmente a mim. Livrai-nos de toda a epidemia moral, espiritual e corporal. Fazei que se convertam aqueles que, por querer ou sem querer, são instrumentos de infelicidade para os outros, e que possamos perseverar no mandamento do amor, deixado pelo nosso Mestre Jesus, propagando a boa nova do Evangelho até o triunfo final. São Sebastião, advogado contra a epidemia, a fome e a peste, rogai por todos nós, e que assim seja, e que nós possamos, ao receber esse passe ainda de olhos fechados, conectados com essa energia amorosa, com o nosso Mestre Jesus, com todos os irmãos encarnados e desencarnados que aqui se encontram, fazendo valer dessa consciência, dessa gratidão, Pai, por termos essa oportunidade de experienciarmos essa existência. E agora, em uma só voz, eu vou pedir para que todos vocês, junto comigo, ao fazer essa prece, que nós possamos elevar as nossas energias, os nossos bons sentimentos ao estado do Rio Grande do Sul, a todos aqueles irmãos que estão passando por tantas dificuldades, percas, que a gente possa ser um caminho, um condutor de energia, de força, de perseverança a todos esses que são nossos irmãos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Ainda de olhos fechados,
sentindo toda essa energia amorosa do Cristo, toda essa assistência espiritual que aqui foi prestada, todas as curas que aqui possivelmente podem ter sido alcançadas, toda a compreensão, todo o carinho, que nós possamos nos perdoar, nos fazer valer dessa consciência, nos compreendendo todos os dias. Viver nessa experiência de amor e de caridade que foi nos deixada pelo nosso Mestre, e assim trazendo todo o equilíbrio, que as águas já foram fluidificadas, que ao beber essa água, ao sair daqui, possamos receber o letivo que aqui viemos buscar. E com essa sensação de muito amor, de muita caridade, de paz, de termos sido condutores de energia aos nossos irmãos, nós vamos voltando agora, abrindo os olhos, nos conectando aqui, agora, com o presente, com essa energia de amor. Muito bom. Estão todos bem? Isso é ótimo.